Deus continue nos abençoando rica e abundantemente. Queridos, cada vez mais que eu leio a palavra de Deus, e eu faço isso com muito prazer para a honra e glória do próprio Deus, mais eu entendo que se a obra de Deus vai ser realizada, isso significa que eu preciso diminuir. Cada vez mais que eu busco a palavra do Senhor, e repito, faço isso diariamente, 2, 3 vezes, não por semana, não por mês, diariamente. Deus tem ministrado no meu coração sobre isso. A igreja não é e não pode ser composta pelo que eu acho, pelo que eu penso, e muito menos pelo que eu quero. Imagina se esse grupo, um grupo seleto, um grupo abençoado, escolhesse: eu quero que a igreja seja assim. Esse grupo pensasse: eu quero que a igreja seja assim. Esse grupo aqui do meio pensasse: eu quero que a igreja seja assim. Como bons servos do Senhor, nós iríamos abrir uma votação. E não necessariamente quem vence representa o que Deus quer. Nós conhecemos a história, e a história mostra que nem sempre aquele que vence é o que representa a vontade de Deus. Nós somos direcionados, primeiro guiados pelo Espírito através da palavra de Deus, e direcionados pelo princípio batista. O princípio batista tem uma máxima que eu acho formidável: nem a maioria, nem a minoria representa a vontade soberana de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer para a sua igreja. Eu vou fazer um desafio para você nessa noite. Eu vou pregar para a igreja, e eu falei que nós podemos entender a palavra eclesia, igreja, de 3 formas. Vocês podem me ajudar? A primeira é a igreja que sou templo do Espírito. A segunda é a igreja que é a reunião dos santos. Já responderam. Quem está estudando aí para o ministério pastoral já tem uma pergunta que já vai responder com tranquilidade. E a terceira, que é o nosso CNPJ. Nós respondemos pelos tributos. Nós temos o CNPJ e devemos honrar com os compromissos financeiros, compromissos de fiscalizações. Nós temos aqui a estrutura de incêndio, porque precisa de uma autorização. Nós temos militares como membros, nós temos pessoas de várias forças armadas, temos também aí guarda municipal, eu estudo com um bombeiro. Então assim, nós representamos também essa boa visão para uma sociedade. Nós representamos aqueles que estão dando bons testemunhos para uma sociedade. Hoje de manhã eu falei sobre a marca de uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja que se relaciona com Deus e com as pessoas. Mas nesse relacionamento, nem todos são trigo. E quando eu for falar hoje, eu vou trabalhar sobre a visão, eu vou desenvolver a ideia sobre a visão do trigo e do joio e do trigo. Em Mateus capítulo 13, eu gostaria que você fosse um pouco audaciosa. Você já deve ter estudado sobre essa parábola, você já deve ter ouvido essa parábola. Nós fizemos um cálculo aqui que uma pessoa assídua na casa de Deus, ela estuda durante um ano 64, o Igor fez esse cálculo, 64 horas. 640 horas. Pô, vocês são bons, decoraram mais do que eu. Gente, é muito mais do que uma pós-graduação, eu sei lá. Mas eu quero ser audacioso nessa noite. Eu conto com vocês. Eu gostaria que na nossa leitura nós estivéssemos lendo não só o trigo que cresce junto com o joio que cresce junto com o trigo, pensando na igreja. Não só na igreja, mas eu gostaria que nós pensássemos na igreja.
Lembra? Aquele coraçãozinho? Eu gostaria de te desafiar a fazer essa leitura dessa forma. Eu sei que para alguns pode ser inédito, como foi para mim. Eu tenho teólogos que eles desenvolvem visões assim formidáveis, de que o joio é o mundo e o trigo é a igreja. John Stott fala que, e eu trouxe a visão de John Stott, fala que o diabo está na igreja, cirandando, e a gente tem que ter atenção. Então, John Stott fala que é o mesmo campo, onde o joio e o trigo crescem juntos. Ele se refere a uma igreja, ele se refere à igreja, não à igreja invisível, e a gente vai falar sobre isso, sobre a igreja visível. Mas eu gostaria de te desafiar, tomara que você aceite esse desafio, a entender a igreja como o teu coração. Isso vai mudar a visão que você tem de caminhada cristã. Isso vai dar um start para a sua vida. O que eu estou fazendo com as ovelhas que Deus tem colocado nesse aprisco, eu fiz isso nas últimas 3 semanas. Quando acontece alguma coisa eu falo, mas o irmão estava, a irmã estava naquela mensagem? Eu estava, pastor. E aí, como é que foi? Você prestou atenção? Eu te convido a fazer uma nova leitura do texto. Eu te convido a ouvir de novo e cultuar o culto lá que está gravado. Me acompanha nessa leitura? Mateus 13, 24 em diante. Meu texto vai até 30. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque você sabe que o pastor é bem objetivo, bem direto, e isso vai ser uma marca para a nossa trajetória de fé. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Lembra que é o teu coração. Mas dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e esse inimigo se retirou. Versículo 26. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? No versículo 28. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que nós vamos lá e arranquemos isso? Ele, porém, então logo respondeu, dizendo: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo juntamente com ele. Versículo 30 e último versículo dessa nossa leitura. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para que queime, mas o trigo ajuntai no celeiro. Palavra do Senhor. Deus amado, que o teu rebanho, que as suas ovelhas sejam alimentadas no nome poderoso de Jesus. Amém. Essa parábola nos mostra que é possível, sim, ser um cristão apenas de nome, e não de coração. Lembra do coração? Lembra do que eu falei? É possível ser um crente de aparência, e não em sua realidade. Essa parábola nos ensina 3 grandes lições, e pretendo compartilhá-las com vocês. A primeira lição é que a igreja é uma comunidade sortida. Eu preciso te falar isso. Nós não temos controle de quem entra na igreja. A igreja
é uma comunidade sortida. Repito, é uma mensagem baseada no teólogo John Stott. Assim como o campo continha trigo e joio, a igreja contém o povo cristão e pode também conter aquele que não é cristão. Irmãos, o joio pode estar no meio do trigo. Pensando no nosso coração, Deus vem e coloca boa semente de paz, a semente do evangelho, a semente da frutificação, a semente do amor, mas você, ao sair dali, escuta uma palavra maldita, e é maldita mesmo, é maldita que não foi dita num momento bom. Irmãos, nós precisamos nos atentar naquilo que falamos, naquilo que ouvimos. Eu quero te falar uma coisa: desconfie daqueles que vivem reclamando da igreja. Grava aí. Desconfie daqueles que vivem reclamando das igrejas. Observe como está a vida. Já foi contaminado. Já foi contaminada. Se aproximem daqueles que estão insatisfeitos, mas são instrumentos de mudança na obra do Senhor. Meus amados irmãos, já diz uma lenda que o homem saiu com o seu burrico, e o seu burrico com aquela carroça vendendo, onde passava, vendendo aqueles materiais, aquelas questões, aquelas coisas que as pessoas utilizavam como panela, como roupa, como agasalho, como sapatos, e andando ali numa das aldeias que ele passou com o seu burrico, alguém gritou: que maldade! O homem botando o burro para puxar a carroça, ainda puxando ele. E o homem ficou comovido com aquilo. O homem começou a tirar aquilo que seria o seu ganha-pão. O homem começou a jogar fora aquilo que ele vendia para o seu sustento, sustento dos seus filhos. E ele falou: agora estou agradando. E passando em outra aldeia com burrico, a outra pessoa falou: que maldade! Esse homem carregando ainda essa carroça com burrico, e aquilo que era o sustento desse homem, aquilo que era a alimentação da sua família, ele tirou a carroça e continuou caminhando com burrico. E na terceira aldeia que esse homem passou, uma palavra bendita disse: que maldade! Esse homem andando em cima do burrico e fazendo esse burro sofrer. Esse homem ficou comovido. Esse homem pegou o burro, botou o burro nas costas, não aguentando muito, carregando o burro nas costas. Chegando próxima da outra aldeia, uma pessoa gritou: que homem tolo, de vez de estar em cima do burrico, está carregando o burrico. Meu querido, minha querida, preste atenção no que eu vou te falar. Vento de doutrina chega em qualquer momento e não sustenta o povo de Deus. Se você é embarrigado pelo ouvido, e quem sabe desse ditado sabe o que eu estou dizendo, não vai para lugar nenhum. Nós não somos tangenciados, nós não somos direcionados por palavras humanas, nós somos guiados pela palavra de Deus. A primeira lição que aprendemos aqui, meu amado, minha amada, nós somos classificados como a igreja do Senhor. E em nosso coração e em nosso meio não existe espaço para joio, pois somos trigo. É bem verdade que me refiro à igreja invisível, à igreja que vai subir aos céus. No nosso meio existem pessoas ainda num processo de aperfeiçoamento, como essa que vos fala. A questão não é essa. A dificuldade que encontramos é que a pessoa tem dificuldade em querer avançar, em querer melhorar. Apenas Deus, tão somente Deus, consegue identificar o joio do trigo.
O fato também consiste que a raiz podem crescer juntas. Quando nós identificamos e se tem uma pessoa mais apurada que conhece ali do campo, poderia falar, esse é joio, esse é trigo, eu estou identificando, eu posso arrancar, mas isso pode trazer um dano muito grande. O fato é que as raízes podem estar arroladas, podem estar, como criança eu fazia, juntas. E se você tenta tirar, você ocasiona o dano no joio, mas corre o risco de machucar o bom trigo. É preciso um procedimento cirúrgico que só o Espírito Santo, com o seu poder, pode fazer. Uma segunda lição que eu aprendo é que o diabo deseja agir na igreja. No meu concílio pastoral, entre muitas perguntas, me foi questionado se eu acreditava no diabo. E estava cheio de pastores, o meu concílio durou 2 horas e 53, 55 minutos, eu em pé, respondendo perguntas. Eu era um menino de 20 e poucos anos, e teve um pastor que levantou e perguntou, você crê no diabo? Eu entendi a pergunta desse pastor, porque naquele período, Serginho, tinha um movimento acadêmico no Rio, de algumas pessoas seguindo alguns líderes que não acreditavam na ação do demônio. Não acreditava que o demônio existia, porque tudo era casualidade. E quando aquele pastor se levantou, não mais hoje, mas com a impulsividade de um jovem, eu falei, sim, eu creio, mas eu não creio nele como meu único e suficiente Salvador. Meu pastor olhou para mim e todo mundo começou a rir, porque a minha ideia era respondê-lo e não colocá-lo numa situação difícil. A questão que está em voga nesse momento é que, amados irmãos, alguns líderes, alguns fiéis não estão acreditando mais na ação do diabo. Difícil pregar isso, eu sei, mas acredita que tudo é casual. Isso aconteceu de forma casual, aquilo foi por acaso, aquilo é por acaso. Meu querido, minha querida, preste atenção nas armadilhas do mal. Deus não te trouxe aqui por acaso. A estratégia do mal é ele minimizar a ação, e quando você mal percebe, já está o caos feito. Foi por acaso que isso quebrou agora? Foi por acaso que essa pessoa trouxe essa palavra? Foi por acaso que logo hoje essa pessoa ficou doente? Eu não quero aqui trazer tudo e falar, olha, estou diabolizando tudo, não. Mas nós, como povo de Deus, sinceramente, precisamos ter um olhar mais apurado. Precisamos identificar as coisas quando elas começam a acontecer. Precisamos entender os sentimentos que estão rodeando o nosso coração, a nossa alma, os pensamentos que estão rodeando a nossa mente. Nós precisamos ter essa visão aguçada, essa audição muito lapidada. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus e ter a mudança. Essa é a visão de uma igreja viva. É isso que Deus espera de uma igreja viva. Nós precisamos começar em nós, na nossa família. Olha, desperta tu que dormes. Eu estou cansado, estou cansada. Levanta no nome de Jesus, vamos avançar. O inimigo está querendo colocar as pessoas com apostasia de fé, cansaço. E lembro de outro relato meu, que não estava previsto, mas o tempo ainda me permite. Quando novo convertido, fui levar vovô Ramiro, vovô de Cláudio. Vovô Ramiro era demais. Vovô Ramiro, que a família possa ouvir e ver. Vovô Ramiro, tudo que falava vovô Ramiro, ele começava a bater palminha, com 80 e muitos anos, começava a dançar e cantar. Que Jesus, que lá vai vovô Ramiro, o senhorzinho. E ele passou mal, nós fomos no hospital do Rio de Janeiro, questões éticas eu não vou falar, e chegando no hospital do Rio de Janeiro,
Tinha uma pessoa passando mal, uma gritaria, e colocaram a senhora na maca e levaram para lá, mas tinha um médico, 2 médicos, 2 enfermeiros, 3 enfermeiros. Eu só sei que a maca saiu, empurraram a maca. Perdão, irmãos, Deus me perdoe. Empurraram a maca e a pessoa estava toda lanhada, cheia de unhada. Era uma pessoa branca, e aí ficaram aquelas marcas assim no rosto da pessoa. Falou, sai daqui, que isso daqui não é enfermidade não. E aí o médico falou, leva para uma igreja. Eu estava sentado, vendo aquilo. Novo convertido é uma coisa surreal, né? Até hoje é meio estranho. Eu estava sentado assim, aí queriam parar o táxi, mas a mulher falava de aquele negócio assim, e aquela coisa horrível acontecendo, e aquela coisa horrível acontecendo, e aí um táxi não ia, outro táxi não ia, e eu deixei o vovô Ramiro. Ninguém me ensinou nada disso. Aí falaram assim, vocês querem que eu leve? Só tinha uma igreja aberta naquele dia, que era uma igreja no centro da cidade, vou preservar o nome da igreja. A pessoa entrou, eu falei assim, entra no carro do ungido, irmão, guarda essa palavra, irmão. E fui, levei, e aí tudo tranquilo, mas quando a mulher começou a bater assim, atrás do carro, eu comecei a ficar suado, eu começava a orar. Aí eu descobri que quando eu aumentava o louvor, minha experiência, eu aumentava o louvor, o negócio adormecia. Aí dava intervalo, aquela rádio, não sei o que, FM, aí eu catava outro rapidinho, porque não era digital, não era, eu tinha que catar rapidinho, porque quando parava o louvor, o negócio começava a mexer lá, mexer a mulher. E aí eu cheguei, todo feliz, né? Assim, não sei você, mas quando me convertia, poxa, o demônio ficou lá. Eu cheguei em casa, contei para a Cláudia, você lembra disso, amor? A Cláudia falou assim, está todo errado. Por quê? Ele não é teu irmão? Como é que tu falou no carro, meu irmão? Eu fui aprendendo assim, essa questão do mundo espiritual. Eu saía para evangelizar na outra igreja, e aí chegava uma irmã, eu gosto muito de aprender, a irmã falava assim, meu filho, quando for orar, no meio da rua, abre o olho, vai ficar orando de olho fechado. Mas ninguém falou comigo, essas questões eu fui aprendendo. Mas o que eu quero relatar para você, nessa noite, é que o inimigo existe. E ele gosta muito que o povo de Deus banalize isso. Mas tinha uma igreja aberta, eu entrei na igreja, pouca gente, levaram a moça lá para frente, pastor de terno, aquele pastor assim, eu só sei que ele orava, o bichinho tentava mexer, ele orava e ficava no canto e orava. E aí teve uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu falei, eu vou mudar minha realidade de vida. Levantou e fez assim, ó, o bichinho levantou. Eu não sei se o pastor deixou, o negócio estava armado, organizado. O pastor não conhecia, mas foi aquele momento que foi separado. Ele falou assim, eu gosto é de botar vocês com sono. Meu amigo, eu gosto é de domingo deixar vocês cansados. O pastor, cala a boca. Eu falei, quase tinha que ter falado antes, pastor. Eu cresci. Eu comecei a estudar. Um dos motivos de eu estudar teologia, de ir para o seminário. Eu descobri o seguinte, pastores tradicionais falam que existe doenças, enfermidades e cansaços que só dá no domingo. Pensa aí, guarda para você. Eu falei de manhã, e na segunda não dá não, né? Ó o mamão, como é que vai fazer? Terça-feira não dá não, né? Tem um pastor conhecido nosso que diz que é a dor de cabeça de domingo. Fica tranquilo, quando acabar o culto da noite, melhora. Eu não estou falando que todo mundo tem isso. Às vezes minha filha passou mal esses dias. O que eu estou falando é uma prática. Não permita que o inimigo distorça, mude o que eu estou falando. Na dúvida, você vai me abraçar ali, você fala comigo. Não é fácil para esse pastor pregar isso. É mundo espiritual. Eu estou orando muito. Eu falei com o pessoal, vamos orar. Nós estamos entrando numa classe de liderança. Isso é mudança de atitude. Meu querido, minha querida, eu não posso falar que você está aqui e não está tendo uma estratégia, um trabalho para destruir a tua família. Eu não posso falar isso, gente. A gente vê isso na Bíblia.
O diabo pode se infiltrar na igreja. Compete a cada um de nós nos posicionarmos como povo de Deus. Na maioria das vezes, ele vem com a aparência do genuíno e do cristão. Nós temos que buscar no Senhor. Vocês não têm noção como eu estou suando de estar falando isso aqui. Mas é um pastor batista. Eu quero dormir, eu quero chegar em casa, eu preciso descansar. Falei isso, eu não sei para quem, acho que foi para a nossa seminarista. Não é pessoal. Eu nem sei o que aconteceu com vocês. Mas existe o mundo espiritual, gente. Nós temos que acordar e parar de ficarmos adormecidos. Outra coisa para a gente. Estudo acadêmico, teológico, não substitui a ação do Espírito Santo. Mas esse daí estuda, esse foi para o seminário, essa oratória é perfeita. Se não tiver unção, vai ser só palha. Por isso que assim, para pregar o que precisa? Vida na presença de Deus. Existe uma batalha espiritual para tentar separar a gente, para distorcer. Eu não sei quem falou, o que o pastor está falando aqui, o Omar falou, e entender errado. Eu estou falando uma coisa aqui, a pessoa não está ouvindo. Eu estou falando uma coisa aqui, as coisas estão acontecendo, e eu vou pedir em nome de Jesus, ore pela minha vida, ore pela minha família, porque estar aqui fazendo isso é comprar uma briga, é estar despertando vocês. Mas Deus trouxe o pastor Douglas do Carmo aqui, e nós conversamos lá, ele falou: pastor Alex, tu sabes o que eu vim fazer aqui? Eu quero tomar um café contigo. E ele disse de púlpito: essa igreja é madura, e precisamos entender o que Deus tem falado. A terceira lição é que a separação não compete para a gente fazer, é a ação de Deus. O cristão falso não conseguirá manter seus disfarces por muito tempo. Não vamos fazer o trabalho que é de Deus. Vamos orar, vamos denunciar, vamos agir, mas não vamos fazer o trabalho de Deus. Atenção, amados irmãos, o zelo pela obra de Deus somado à impaciência pode causar danos gigantescos. Você quer fazer a obra de Deus, você tem zelo pela obra de Deus, mas não conseguiu identificar o tempo de Deus. Eu quero agir, o zelo pela obra de Deus no tempo humano, na ansiedade, na impaciência, ocasiona danos gigantescos. É preciso esperar o tempo de Deus. O Senhor Deus sabe de todas as coisas e conhece a cada um de nós. Mas nada há encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser então identificado. Portanto, tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Atenção com o que nós falamos, atenção com o que estamos dando ouvidos. É a nossa caminhada espiritual, é o avançar da igreja do Senhor. Eu quero falar umas coisas que alguns líderes aqui já sabem. Quando nós preparamos um projeto, Mirtz, é impressionante. Nós preparamos um projeto, organizamos as coisas, surgem 2, 3 coisas, o ministro David está aqui, a gente fala assim, é impressionante. Quando você que está me ouvindo, a pessoa, no nosso meio, corre risco de nos dar tiro amigo. No nosso meio, pessoas que a gente espera, que começam, mas a nossa briga não é contra carne e sangue, não é contra o nosso irmão. A nossa briga não é nem com o diabo.
A nossa briga é com ninguém. A batalha espiritual que temos é colocar no altar de Deus, porque Ele guerreia por nós. Meus irmãos, precisamos ter atenção. A terceira lição é Deus que vai agir em seu favor. Amados, não estou falando que a igreja não deve ser uma igreja inclusiva. Sim, devemos acolher, devemos amar, mas toda aquela que tem um encontro real com Deus, vive uma transformação. Ministro David, a gente pode botar aquele videozinho? Vamos encerrar com o videozinho? Gente, vocês estão olhando para mim com um olhar assim, eu estou suando, se alguém pegar minha mão aqui, é sério, eu estou aqui com a mão suada, é uma batalha. Preste atenção no vídeo. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, olha pra vocês verem, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Onde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. O trigo deu fruto, o joio não. Meus amados irmãos, do fruto do trigo nós temos a farinha, vem a massa do pão, a massa do bolo, vem a tortinha deliciosa aí, vem a barra de cereal. Já o joio é nocivo ao ser humano e faz mal. Não compete ninguém falar para a gente se somos joio ou trigo. As nossas obras testificam de quem nós somos. Se alguém falar para você de alguém, veja as obras dessa pessoa. Quero orar pela sua vida. Quero ministrar já a bênção do Senhor. E desejo que você saia com essa mensagem de forma reflexiva, entendendo que Deus te levantou para esse tempo, não para ser joio, mas para ser trigo, e conceder muitos frutos para a glória do Senhor. Se você puder ficar de pé e quiser ficar de pé, eu quero orar com você. Eu vou mudar essa minha fala, se você puder. Querer, eu sei que você quer que você está aqui. Porque às vezes tem pessoas que a minha mãe, há 2 semanas, e ela estava sentada, desculpa, mãe. Porque minha mãe caiu, não podia ficar em pé, né? Então assim, é muito mais do que visitante, tá vendo? Você está aí para nos auxiliar, meu irmão. Olha só, do lado da minha mãe aí, se ela for cair, te segura. Nós somos uma família, é muito bom tê-los aqui, tá bom? Eu quero orar por mim, por você, e peço que você ore pela nossa vida. Deus amado, é a tua palavra, e sabemos que não volta vazia. Nós queremos ser trigo e não joio. Fala ao nosso coração, que no nosso dia a dia possamos buscar a tua face, entender o que tu tens separado para nós. Não permita que no nosso coração tenha raiz de amargura, com o que quer que seja, com uma má interpretação, com um entendimento torto. Que possamos amadurecer, crescer, frutificar, ó Deus. Que a tua igreja continue firme e unida no Senhor. E sobre o teu Israel representado aqui na face da terra, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e que tenha misericórdia de nós, que o Senhor
sobre nós, resplandeça o teu rosto e nos conceda a paz. E a igreja unida em Cristo Jesus, em uma só voz, diga: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço